Quando a gente se compromete a se aprofundar num caminho de autoconhecimento, a gente se depara com um paradoxo. E eu já te adianto aqui que um paradoxo é algo que muitas vezes não vai ter uma resposta definitiva, tá? Mas é importante, uma questão muito importante de ser entendida. Por um lado, a gente vai começar a se observar e entender o que é a nossa expressão no mundo. O que é esse veículo que compõe o nosso ser e com o qual majoritariamente a maior parte do nosso tempo é o que a gente está usando e o que a gente está expressando. E esse é um caminho semelhante ao que a gente faz numa terapia, né? A gente vai tentar entender processos conscientes e inconscientes. A gente se compromete a deixar de só buscar o que nos dá prazer e evitar o que nos traz dor. Então, de peito aberto, com coragem, a gente vai lá e fala: tá, eu quero ver tudo que está aqui dentro e entrar em contato com isso de uma forma íntima, de uma forma próxima. Isso é importantíssimo, essa parte. Mas aí quando a gente começa também a entrar num autoconhecimento assim da nossa dimensão espiritual e a gente começa a receber alguns ensinamentos de algumas tradições, de alguns mestres, e a mensagem é: tá, mas vamos além? O que está além dessa expressão? O que está além do que a gente pensa, do que a gente sente e da forma como a gente se expressa e vive no mundo? Vamos buscar o que está além disso. Então, nesse momento, a gente também percebe que a mente e os pensamentos são muito limitados, eles são sempre condicionados ao passado, eles têm até os sentimentos e emoções têm uma expressão que é toda condicionada, tem os limites muito bem definidos e eles compõem isso que eu estou chamando de expressão do ser. Mas a nossa dimensão espiritual seria algo que é em nós mais essencial. Não tanto o que está aparente, o que está mais para fora, né? Mas algo que reside em nós sempre, aqui e agora, que está presente em todos, mas que permanece de certa maneira subjugado ou a gente não dá atenção para essa parte, para essa dimensão, porque a gente está tão envolvido aqui com as histórias e com tudo que a gente vive dentro do nosso dia. Então, esse é o caminho da meditação, onde a gente então descarta, deixa passar. A gente não vai dar muita importância para o que a gente sente, para o que a gente pensa. Então aqui existe uma desidentificação desse conteúdo todo. A gente vai dar mais importância para aquilo que vê, para aquilo que olha, que é capaz de observar, e não tanto no que a gente observa e no que a gente vê. Então o caminho vai mais para dentro, por isso é uma jornada interior. E a gente se questiona então, qual é a origem? Qual é a essência? E permanece, porque essa essência, a natureza dela é ser silenciosa. Ela não se envolve com os conteúdos e por isso ela permanece então como um lago sereno. E esse espaço não é um espaço morto, muito pelo contrário, ele é muito vivo, ele é muito conectado, porque como ele tem muito espaço, como ele é espaçoso,
Ele consegue perceber e notar e se conectar com muito mais coisas do que aquela mente que está sempre engajada nas histórias e que é mais apertada porque ela já vive dentro de um universo muito mais limitado. Então vocês percebem como são dois caminhos. Um vai olhar, vai investigar as questões e a história da nossa expressão, do nosso ser, e o outro vai falar, tá, não, eu vou simplesmente me conectar com aquilo que é mais essencial em mim. E os dois são importantes, porque se você não consegue, vai ser muito difícil para você meditar se você não tem, já não tem uma certa compreensão da tua expressão. Se a tua expressão e as dores, às vezes, que a gente carrega, as dificuldades que cada um enfrenta, enquanto a gente estiver sempre fugindo disso, vai ser muito difícil a gente conseguir sentar em silêncio, por exemplo. Conseguir ir além desse conteúdo todo. E é importante que a expressão do nosso ser esteja conectada com aquilo que a gente experiencia na meditação, que a gente experiencia nessa dimensão espiritual anterior aos conteúdos. É importante que a nossa expressão consiga manifestar essas qualidades. E a gente não vai conseguir expressar isso no nosso ser, na nossa vida, com as pessoas que a gente convive, nos espaços onde a gente trabalha, se a gente também não parar um pouquinho para entender e compreender, não demais, tá? Porque essa busca de investigar isso que inconsciente, nossos traumas, nosso passado, a gente pode também se envolver demais com isso, de uma maneira que não precisava tanto, e permanecer uma vida inteira, 2 vidas, 3 vidas nisso. Só até onde a gente entende que é necessário, e a própria vida vai trazendo as situações e vai nos indicando, ó, olha para isso. E em paralelo você vai desenvolvendo esse caminho de, tá, mas o que está além? O que aqui e agora já está presente dentro de mim é a essência do meu ser, é o que eu vim buscar, é o caminho para despertar para a nossa potencialidade toda. Então, em paralelo, a gente vai fazendo essas 2 jornadas.